Vamos iniciar então a aula 1 da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Essa aula, ela vai dar uma revisão de metodologia científica, passando para vocês algumas noções de pesquisa. Muito bem, vamos começar então com a pergunta geral que todo aluno faz, né? O que é um TCC? Né? Então a gente poderia definir de uma forma bem simples que o trabalho de conclusão de curso é uma atividade que sintetiza o conhecimento desenvolvido durante o curso. Então, nesse TCC vocês vão aplicar tudo que vocês aprenderam durante o curso de computação de vocês. Então, a apresentação desse TCC, ele se faz na forma de um relatório de pesquisa científica, tá? Escrito dentro de normas científicas e formatado de acordo com o padrão da Univesp. Então tá bem claro, né? Olha, ele será uma apresentação na forma de um relatório de pesquisa, essa forma é bem definida, né? Escrito dentro das normas científicas da Univesp, tá? Bem claro, né? Ainda, o que é pesquisar, portanto? O que é fazer uma pesquisa? Você já deve ter visto isso em metodologia, né? A palavra pesquisar quer dizer buscar com determinação alguma coisa que nós não conhecemos, fazer perguntas, né? Do inglês é bem claro, né? Research, reperguntar, né? Então, fazer perguntas. Sempre pesquisar é buscar algo que nós não conhecemos. Se nós já conhecemos alguma coisa, não tem qualquer sentido nós fazermos uma pesquisa para encontrar algo que a gente já conhece. Sempre nós vamos em busca de algo desconhecido. Correto? Então, sempre quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós temos um problema pela frente. Algo desconhecido. Pode ser uma questão, uma dúvida, uma informação que nós não temos, dados incompletos, né? Um levantamento estatístico que não está completo. Então, alguma coisa está faltando. Nós temos algum problema e nós precisamos solucionar esse problema. Temos aqui, portanto, então, o conceito da pesquisa. Nós temos uma dúvida ou um problema, nós aplicamos um método científico e obtemos a resposta ou a solução desse problema. De uma maneira bem simples isso, né? Aqui a gente tem um esquema um pouquinho mais detalhado. Esse esquema eu tirei lá da disciplina Metodologia Científica, quando o professor deu aula, tá? Esse slide não é meu, né? Então ele identificou, ele conceituou pesquisa lá em metodologia, dizendo que nós temos que identificar um problema, depois definir melhor esse problema, depois aplicar um método científico, coletar dados, interpretar os dados e concluir os meus resultados sobre a pesquisa. Correto? Tenho aqui um outro conceito, olha que interessante, é a mesma coisa, né? Olha, eu tenho um problema, questões sem solução, dados importantes para a ciência, eu aplico uma metodologia adequada e obtenho soluções. Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá? Se eu perguntar para vocês, qual o melhor jogador de futebol do mundo no século XX? Bom, tenho aqui um problema. Eu não sei como solucionar isso. Eu tenho que aplicar uma metodologia para eu resolver esse meu problema. Tá? Então vamos lá, a metodologia que eu vou aplicar é essa. Eu vou fazer uma votação pela internet, tá? Durante um ano no site da FIFA. Correto? E nós vamos ver qual será o resultado. Tá? Muitas pessoas podem discordar dessa metodologia, mas eu usei essa metodologia. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa foi realizada no ano 2000, pela FIFA. O site ficou aberto durante alguns meses e chegaram à resposta, à solução desse problema. Correto? O primeiro colocado foi o Maradona, com 53%, e o segundo colocado foi o Pelé, com 1/3 desses votos, 18%. Correto? Aí vocês vão falar, não, mas
essa metodologia não é adequada. Ok. Tá? A FIFA também achou que não era adequada e resolveu refazer a pesquisa usando um outro método. Então ela mudou a metodologia e aplicou um outro método, ou seja, ela pegou jogadores e técnicos já aposentados e refez a pesquisa, correto? Nessa segunda pesquisa, com essa nova metodologia, perguntando para esses técnicos e jogadores, Pelé ficou em primeiro lugar, o Maradona ficou em quinto lugar. Então vejam, esse é o sistema, a metodologia é importante, tá? No primeiro teste via internet, verificou-se entre as pessoas que acessam a internet quem eles consideram o melhor jogador de futebol do século XX. Tá? Depois, na segunda pesquisa, utilizando jogadores e técnicos, usaram pessoas que conhecem o assunto e que têm uma vivência já há algum tempo, conhecem um pouco da história do futebol. Tá? Um outro exemplo, vamos lá. Qual a porcentagem de alunos da Unesp que usam drogas? Quanto por cento dos alunos matriculados em cursos da Unesp que usam drogas? Tá? Essa pesquisa foi realizada também. Tá? Tínhamos essa dúvida. Vocês têm ideia de quanto por cento dos alunos que usam drogas? Aplicou-se uma metodologia. No caso, a metodologia aplicada foi retirar uma amostra de alunos e aplicar um questionário nessa amostra de alunos. E assim foi obtida a porcentagem de alunos que usam drogas por tipo de droga, por curso, por sexo, por idade. Tá? Ficaram curiosos? Só alguns dados para vocês. 43% dos alunos usam drogas fora álcool e tabaco. 43%. Essa pesquisa foi realizada em 1998. Tá? 27% deles já usavam antes de entrar na faculdade, na universidade, e 16% passaram a usar depois que entraram na faculdade. Correto? 74% dos alunos usam álcool, tá? Normalmente, tá? Normalmente na sua vida diária. Tá? E assim por diante, tem todos os dados, né? Para vocês terem uma ideia, o curso que usa mais drogas é o curso da área de biológicas. Foi um negócio muito estranho também, mas o curso que deu maior uso de drogas foi o curso da área de biológicas. Então vejam, eu tenho um problema, eu aplico uma metodologia e obtenho o meu resultado. Correto? Uma outra pesquisa, né? Como fazer para deficientes visuais reconhecerem notas de dinheiro? Tá? Então a solução que eu posso usar, o método que eu posso usar seria a aplicação de desenvolvimento de aplicativos, gerar um aplicativo que faça essa leitura e transforme o sinal da nota num sinal sonoro. Tá? Então é possível fazer esse desenvolvimento. Essa seria a solução. Então eu tenho que chamar alunos da área de engenharia de computação para fazer alguma coisa relativa a isso. Correto? Vocês também devem ter visto lá em metodologia científica que existem 3 tipos de pesquisa. E quando vocês pensarem na pesquisa que vocês vão realizar, vocês devem encaixar a pesquisa de vocês em uma desses 3 tipos. Tá? Ou a pesquisa de vocês será bibliográfica, ou ela será descritiva, ou ela será experimental. Vamos ver então? Então, quando vocês começarem a pensar em que pesquisa eu vou fazer, já existe uma classificação aqui, olha. Vocês podem pensar nisso. Rapidamente. Uma pesquisa bibliográfica, o que é? É a solução do problema que eu levantei, que eu quero solucionar, eu consigo solucionar apenas por um levantamento bibliográfico. Tá? Então eu vou fazer um levantamento bibliográfico sobre aquele assunto
E todas as informações que eu coletar, eu já consigo resolver esse problema meu. Tá? Então, a pesquisa bibliográfica, ela procura explicar o problema com base em referenciais teóricos já publicados em documentos. Correto? Busca analisar contribuições culturais ou científicas já existentes. E, com essas contribuições, eu vou aplicar no meu tema escolhido e vou solucionar o meu problema. Correto? Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá? Essa pesquisa aqui existiu. Existiu, está publicada. Nós sempre tivemos um problema sobre a origem da palavra campus. Acho que vocês já ouviram falar, né? Que campus é uma unidade escolar, né? De curso superior, normalmente, e se refere a uma unidade. Essa palavra está no singular. Se eu tenho vários campos, tá? O plural seria campi. É isso? Tá? Eu aprendi assim, né? Resolveram pesquisar isso. Será que isso é verdadeiro ou não? Né? Então, algumas professoras ou uma professora da Unesp de Araraquara fez essa pesquisa. E ela chegou à conclusão que não é bem como nós conhecemos, não. Tá? A solução dada qual foi? A solução dada foi, vamos dizer assim, aportuguesar a palavra campus, passar essa palavra para o português, tá? Colocar acento circunflexo no A, porque termina em S, fica campus, valendo a palavra campus tanto para o singular como para o plural. Correto? Se vocês observarem no material publicado pela Unesp, o site da Unesp, ou papel timbrado, ou qualquer coisa da Unesp, a Unesp já adotou isso. A Unesp usa a palavra campus com acento circunflexo aqui, tá? E não usa a palavra campi. Ela usa campus com acento, tanto para o singular como para o plural. Adotando, portanto, uma pesquisa que foi feita. Como que essa professora fez essa pesquisa para chegar a essa conclusão? Ela foi buscar dados bibliográficos. De onde veio a palavra campus? Qual a origem dessa palavra? E com dados bibliográficos, ela chegou à conclusão de qual seria a melhor maneira de usar a palavra campus. Correto? Essa segunda pesquisa aqui, eu também vi esse trabalho. Eu não participei de banca nem nada, mas eu cheguei a ver esse trabalho. Por que que o ensino no Brasil colônia, trazido, portanto, pelos portugueses, foi entregue aos jesuítas? Lá na Europa, na época do descobrimento, haviam várias escolas de ensino. E os jesuítas, ligados, portanto, à Igreja Católica, era um tipo, né? Apenas uma linha de ensino. Por que que só os jesuítas foram trazidos para o Brasil? E todo o sistema de ensino do Brasil foi montado pelos padres jesuítas. Nenhuma outra instituição veio montar o seu ensino no Brasil. Para pesquisar isso, eu tenho que buscar dados históricos. Só com uma pesquisa bibliográfica profunda que eu consigo responder essa pergunta. Concordam? Ainda outras, né? Olha, qual a relação entre a AIDS e a gripe espanhola? Eu posso pegar dados estatísticos e verificar que são muito próximas as duas epidemias, tá? E dá possível tirar algumas conclusões a respeito, só observando dados já publicados. Essa pesquisa de baixo vai me parecer muito estranha, vocês vão estranhar bastante o tema dela, mas essa pesquisa existiu, eu fui convidado para ser o orientador dessa aluna, tá? E infelizmente a pesquisa não terminou. Tá? Ela queria, a menina, fazer uma relação entre os movimentos culturais do século XX e o design, o desenho, perfil, o projeto de uma cadeira. Eu achei muito estranho na hora, né? Quando ela me falou isso, né? Achei muito estranho. E ela me convenceu da seguinte forma: olha, conforme os movimentos culturais foram avançando, tá? Ela me falou, pegue, por exemplo, o automóvel. O automóvel foi se modificando, né, com o tempo.
conforme iam se alterando, né, os movimentos culturais, né? O mesmo aconteceu com a cadeira. Também houve modificação no projeto da cadeira em função dos movimentos culturais. Infelizmente, a pesquisa não foi terminada, tá certo? Não foi terminada a pesquisa, mas seria possível resolver essa pergunta, né? Dar a resposta a essa pergunta apenas com pesquisa bibliográfica. Tudo bem? Segundo tipo de pesquisa, a pesquisa descritiva. Então, a pesquisa descritiva, ela observa, registra, analisa, né, os fatos e os fenômenos que existem naquele momento. Mostra uma fotografia daquele momento, tá? Sem alterar esses dados. Tá? Essa é a pesquisa descritiva. Tá? Ela mostra, portanto, a frequência com que ocorre o fenômeno, a relação de conexão com outras coisas. Tá bom? Então, por exemplo, qual a situação hoje da dengue no Brasil? Eu posso apresentar um mapa, né, com a quantidade de casos que ocorrem de dengue no Brasil hoje. É uma fotografia que vale para hoje. Amanhã ela já não vale mais. Tudo bem? Essa pesquisa descritiva ela pode ser estudos exploratórios, em que eu não conheço nada sobre o assunto e vou fazer uma primeira pesquisa sobre o assunto. Eu posso fazer uma descrição de algum assunto, um estudo descritivo. Eu posso fazer uma pesquisa de opinião, perguntando para as pessoas o que elas, qual o conceito que ela tem sobre determinadas coisas. Motivação, o que motiva uma pessoa a fazer determinada coisa. Essa pesquisa é muito usada no comércio, né? O que motiva uma pessoa a comprar determinado produto, por exemplo, né? Estudos de caso, eu pego apenas um caso interessante que aconteceu e faço esse estudo, ou pesquisas documentais. Então eu tenho um determinado item, um determinado tema, eu vou fazer todo o levantamento documental daquele tema. Ok? Alguns exemplos, né? Pesquisas eleitorais. Eu pergunto para a pessoa qual a intenção de voto dessa pessoa. E mostro a situação daquele momento, daquele instante. Tá? Vocês sabem que as pesquisas eleitorais elas vão mudando dia a dia. Conforme vai passando o dia, a fotografia do momento eleitoral vai se alterando dia a dia. Né? Pesquisas epidemiológicas, ou seja, como que determinadas doenças estão acontecendo numa determinada população. Pesquisas de aceitação de produtos. Qual a motivação que leva uma pessoa a comprar determinado produto? Tá? Deixar, por exemplo, para vocês aqui uma pergunta. Se eu colocar secadores de cabelo numa loja para vender, o produto vermelho esgota-se imediatamente. O preto fica lá por algum tempo. Se eu colocar furadeiras para vender, a preta esgota-se primeiramente, a vermelha fica lá e não vende. O que motiva a pessoa a comprar um produto daquela cor? Pensem nisso que é interessante. Pensem nisso, tá? Catalogação de documentos, por exemplo, tá? Pesquisas de audiência de programas de televisão. Então são todas descritivas. Eu descrevo a situação daquele momento, sem mexer com os dados, apenas apresentando os dados. E a última e a mais completa delas é a pesquisa experimental. Então a pesquisa experimental, eu tomo alguma informação e altero a realidade daquele produto, para ver como que ele se comporta de modo alterado. Tá? Então aí eu vou ter as variáveis que eu vou fixar e as variáveis que eu vou ler. Tá? São as chamadas dependentes e independentes. Correto? É também chamada pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. Algumas pesquisas feitas recentemente. Tá?
Por exemplo, qual a eficiência de um determinado adubo na produção de milho? Então eu preciso plantar milho com um adubo normal e preciso plantar milho com esse adubo que eu estou experimentando. Tá? Vou esperar esse milho crescer, dar as espigas e vou ver quem deles dá espigas maiores. Correto? Eu tenho então que trabalhar com o produto. Correto? A eficiência de uma determinada substância X na ração para coelhos, produzindo carne, portanto, produzindo coelho com maior massa. Então eu tenho que colocar coelhos com a ração comum e colocar coelhos com a ração onde foi adicionado o elemento X aí na ração. Vou esperar esses coelhos crescerem para ver qual deles que dá mais peso. Tudo bem? Então tudo é prático, é experimental. Correto? Eu tenho que aguardar o resultado. E assim por diante, né? Olha, tem um monte de outras pesquisas que a gente pode trabalhar com elas. São as chamadas pesquisas experimentais. São pesquisas longas, demoradas, tá? Que tem muito equipamento levado, né? Para ser realizada. Tudo bem? Vimos alguma coisa sobre noções de pesquisa hoje, que vocês já deveriam ter visto, né? Ouviram, né? Em metodologia científica. Fica como proposta para a semana, tá? Escolher uma das áreas de engenharia de computação e começar a desenvolver o seu trabalho, começar a pensar no tema que vocês vão trabalhar. Tá ok? Então, as áreas de engenharia de computação, tá? Estão aqui, ó. Essas são as áreas de engenharia de computação. Então, o primeiro passo, escolher uma dessas áreas para desenvolver o trabalho de vocês, tá? E começar a pensar no tema que vocês vão desenvolver. Essas áreas aqui estão colocadas lá na nossa primeira aula. Tem um texto com essas áreas todas demarcadas lá. Tá correto? Identifique agora uma questão sem solução, uma dúvida, uma informação inexistente, tá? E fixe isso como o problema que você vai resolver no seu TCC. Correto? Você vai começar agora a definir o que você vai fazer. Tá? Fixe o problema, tá? Que será o seu tema do trabalho de conclusão de curso. Ok? Obrigado, então.